Fala minha gente, beleza? Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre quadriláteros, que são aqueles polígonos que possuem 4 lados. Para a gente iniciar, vamos pegar esse quadrilátero aqui como exemplo, quadrilátero ABCD, e vamos destacar os seus elementos. Olha só, os segmentos de reta nós vamos chamar de lado. Então o quadrilátero possui 4 segmentos de reta que formam os seus lados, beleza? Os pontos A, B, C e D, que são os pontos de encontro desses segmentos, desses lados, nós chamamos de vértice. Agora, preste atenção. Se eu perguntasse para você quais são os vértices consecutivos desse quadrilátero, nós teríamos consecutivos um após o outro, um vizinho do outro, né? Nós teríamos aqui, ó, A e B são consecutivos, B e C são consecutivos, C e D são consecutivos e D e A são consecutivos. Os segmentos que unem esses dois vértices consecutivos são chamados de lados. Só que existe um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos que nós chamamos de diagonal. Então olha só, vértices não consecutivos, nós temos AC ou CA, tanto faz, DB ou BD, tanto faz. Esse segmento aqui que eu tracei de azul, que une dois vértices não consecutivos do polígono, é chamado de diagonal. Beleza. Agora veja só, existem os quadriláteros que têm algumas características em comum. Esses quadriláteros nós vamos chamar de quadriláteros notáveis. O primeiro que nós vamos estudar é o trapézio. E o que seria o trapézio? Qual é a característica que é peculiar do trapézio, que distingue ele dos demais? Ora, o trapézio ele possui 2 lados paralelos. 2 lados paralelos. Se você tem um quadrilátero e esse quadrilátero possui 2 lados paralelos, então ele é chamado de trapézio. Esses lados eu vou destacar aqui para vocês, ó, nesse caso são AB e DC ou CD. Então note, ele possui 2 lados paralelos. Quais são eles? Nesse caso, nós teríamos o lado AB, que é paralelo ao lado CD. Esses 2 lados que são paralelos, eles são chamados de base. Base e base. A gente vai distinguir como base maior e base menor. Então aqui eu teria a base maior e aqui nós teríamos a base menor. Tudo bem? Então, essa é a característica que define o trapézio dos outros quadriláteros. Ele possui 2 lados paralelos. Beleza. Agora eu queria que vocês me acompanhassem aqui para uma propriedade interessante dos trapézios. Olha só, deixa eu afastar essa informação aqui. Nós sabemos que AB é paralelo a CD. E eu vou destacar aqui para vocês o seguinte, olha só. Se eu prolongar o segmento CD, eu vou obter a reta que passa por CD ou a reta que contém o segmento CD, que nós chamamos de reta suporte. Aqui nós temos a reta que passa por CD. Se eu prolongar o segmento AB, nós vamos identificar a reta que passa por AB ou a reta que contém o segmento AB. Ótimo. Nós sabemos que AB e DC ou CD são os lados paralelos. Os outros 2 que não são paralelos são chamados de lados transversos ou transversais. O que é que acontece? Olha só, aqui nós teríamos 2 retas paralelas e aqui nós teríamos 2 transversais. Lembra dos ângulos que são formados nesse caso? Olha só, esse ângulo daqui e esse ângulo daqui de cima, em relação ao lado AD, eles são ângulos colaterais internos. Colaterais internos.
E você deve lembrar que quando nós estudamos retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos que se formam são congruentes ou suplementares. No caso dos ângulos colaterais internos, eles são suplementares. O que significa dizer que em um trapézio sempre vai acontecer isso. Ó. Se eu pegar aqui o ângulo B e o ângulo interno C, eles também são colaterais internos. Então eles são suplementares. Conclusão, minha gente, conclusão. Em um trapézio, os ângulos internos em cada lado transverso são suplementares. Os ângulos internos nos lados transversos são suplementares. Ou seja, eles somam 180 graus. Então a gente pode garantir que nesse exemplo aqui, ó, o ângulo em A mais o ângulo em D é a mesma coisa que o ângulo B mais o ângulo C, que valem 180 graus. Tudo bem, minha gente? Então, repetindo. Trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos. E uma propriedade que existe nos trapézios é que os ângulos internos em cada lado transverso, esses dois são o quê? São suplementares, beleza? Então veja só, tudo isso aqui vale para qualquer tipo de trapézio. E nós temos três tipos de trapézio. Nós podemos classificar os trapézios em três: trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Qual é a característica do trapézio retângulo? Um dos lados transversos, nós temos dois, um deles é perpendicular às bases. Ou seja, você vai ter aqui, ó, vou até destacar, você vai ter aqui ângulos de 90 graus. Então ele possui um lado transverso perpendicular às bases. Olha só, lado transverso, só pode ser lado transverso perpendicular às, às bases. Beleza? Isso para o trapézio retângulo. Segundo tipo seria o trapézio isósceles. O trapézio isósceles é aquele que os lados transversos são congruentes. Então, ó, aqui você tem base, aqui você tem, deixa eu destacar, aqui você tem base, aqui você tem base, são os dois lados paralelos. Então, AD e BC são os lados transversos. Se esses lados transversos tiverem a mesma medida, então esse trapézio é chamado de trapézio isósceles. Então, ó, lados transversos congruentes. Essa é a característica do trapézio isósceles. E por fim, o trapézio escaleno. Olha só, aqui tu tens base e base, que são os lados paralelos. AD e BC são os lados transversos. No trapézio escaleno, os lados transversos são diferentes. Lados transversos não congruentes. Beleza, minha gente? Então esse é o primeiro quadrilátero notável que nós vamos estudar. Trapézio, que é aquele quadrilátero que possui duas bases, dois lados paralelos, e os ângulos dos lados transversos suplementares. Trapézio se divide em três:
retângulo se classifica em três, né? Retângulo, isósceles e escaleno. O retângulo tem um lado transverso perpendicular às bases. O isósceles, os dois lados transversos são congruentes. E no escaleno, os lados transversos são distintos, são não congruentes. Beleza, pessoal? No próximo vídeo nós vamos falar sobre os paralelogramos. Vamos lá!